Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso, o curso Popular de Astronomia, aqui do Planetário Rubens de Azevedo. Eu sou o professor Paulo Otávio e nessa aula de hoje a gente vai falar sobre a formação do Sistema Solar. É uma continuidade das aulas anteriores, então se você ainda não assistiu às outras aulas, você pode vir aqui embaixo no nosso canal e conferir o conteúdo que a gente lança semanalmente de forma digital, gratuita para vocês. Então, só vir aqui embaixo e conferir as aulas anteriores. Ok, na primeira aula nós falamos sobre o Sol, sobre como ele funciona, qual é a estrutura solar. Nas outras aulas nós falamos sobre como observar melhor os planetas e detalhes e características de cada um. E na aula de hoje a gente vai falar sobre como tudo isso se originou, como todo o Sistema Solar ele se formou. Então, para a gente falar sobre o Sistema Solar, a gente primeiro precisa falar sobre nebulosas. O que são nebulosas? Nebulosas são nuvens gigantescas, formadas principalmente de gás e poeira. É a nebulosa que vai originar, vai ser o berçário da estrela, tá? Das estrelas, porque uma nebulosa ela não gera apenas uma estrela, ela pode gerar muitas estrelas. Então, nebulosas são berçários de estrelas. E essas estruturas, essas macroestruturas, são estruturas gigantescas, elas são compostas principalmente de gás, que é o hidrogênio, e de poeira. Poeira é essa que a gente vai ver daqui a pouquinho, que vai se juntar e formar os planetas. Então vamos lá, a gente tem uma nebulosa no espaço e para se originar uma estrela, para começar o início do processo de formação de um sistema planetário, né, que envolve o Sol, que envolve uma estrela e os planetas, a gente precisa ter um desequilíbrio nessa nuvem, tá? Um desequilíbrio nessa nebulosa. E como é que esse desequilíbrio ocorre? Normalmente quando acontece alguma perturbação externa. Ou seja, ou uma supernova explodiu próximo, né? Uma supernova aconteceu próximo, e faz com que essa nuvem ela tenha ela tem uma perturbação na densidade dentro dela. E quando isso acontece, quando ocorre essa perturbação, esse desequilíbrio, essa nuvem ela começa a colapsar. Como assim? Ela começa a rotacionar de uma forma mais rápida, atraindo a matéria um pouco em um ponto. Tá? É como se fosse... Deixa eu pensar aqui. É como se você enchesse uma pia cheia de água e tampasse com a mão o ralo. O que acontece? Aquela pia vai ficar toda cheia de água. Imagina que você tira a mão. Aquela água vai começar a rotacionar lentamente para sair pelo ralo. Agora imagina que o ralo fosse uma estrela em formação. Então toda aquela matéria vai começar a girar em torno daquele ponto, tá certo? Em torno daquele ponto central. E toda aquela nuvem vai começar a rotacionar. E a maior parte da matéria vai se concentrar no centro. E a partir disso a gente forma uma estrela, tá certo? E então assim, a gente viu na primeira aula que o Sol é uma estrela, então ele concentra a maior parte da massa do Sistema Solar, a maior parte da matéria do Sistema Solar. É justamente por isso. Porque quando ocorre esse desequilíbrio, toda aquela nuvem começa a rotacionar em torno daquele ponto central, daquela região central ali, tá? Que vai fazer com que toda aquela nuvem rotacione e a matéria ela vai se aglutinando, vai se agrupando para formar uma estrela primitiva. E é legal porque quando a gente tem a rotação dessa nuvem, nós temos começando a formar, tá? O Sistema Solar de uma forma que a gente já conhece, que seria como se fosse um disco, tá? Porque a nuvem ela não é uma estrutura regular, ela tem sua irregularidade. Ela pode ser no formato de uma torre, ela pode ser em N formatos, ela pode ser de qualquer formato. Mas que a partir do momento que ela começa a rotacionar, ela vai começando a planificar, tá certo? É por isso também que quando a gente falou sobre objetos e fenômenos visíveis no céu, vocês podem ver lá naquela aula que eu digo que os planetas do Sistema Solar, eles parecem sempre estar próximos a uma linha chamada de eclíptica. Justamente por conta disso, porque aparentemente os planetas, eles estão contidos dentro de um plano, que a gente pode falar assim de um plano, tá? Mas que seria um disco. Então, a partir do momento que essa nuvem começa a rotacionar, ela vai ganhando velocidade e
vai achatando, vai ficando um plano. E o Sol vai se formando. Primeiro vai se formar a estrela, que vai ser o objeto com mais massa de todo o sistema. Vocês lembram que quando eu falei sobre o Sol, a gente falou sobre... o Sol é formado principalmente de hidrogênio. Então a composição química do Sol é hidrogênio. E o que é que o Sol faz para obter energia? Ele pega o hidrogênio, vai juntando e vai fazendo a fusão nuclear. O que é a fusão? É a junção de hidrogênios para formar outros elementos químicos. E nesse processo ele libera calor. E esse calor faz com que aquele gás primitivo da nebulosa ele comece a se afastar da estrela. E vai chegar um ponto que aquele gás ele vai ficar mais frio. Muito próximo da estrela ele fica muito quente, então ele vai começando a se afastar. Até que ele chega nessa região que fica um pouco mais frio. E lembra que eu falei que uma nebulosa ela é formada de gás e poeira? Nesse meio tempo a gente tem a poeira ela se chocando com outro pedacinho de poeira e assim por diante. A gente tem um agrupamento de matéria. Essa matéria, essas poeirinhas que vão se juntando, vão formando estruturas maiores, 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 até formar objetos que são chamados de asteroides e que depois vão juntando mais e mais objetos até formar os planetesimais, que são objetos de tamanho relativamente grande, mas que ainda não são planetas. Por quê? Porque esses objetos eles vão se chocando com outros objetos até formar macroestruturas. Então, isso aconteceu com bastante frequência na formação do Sistema Solar. Por quê? Porque nós tínhamos um ambiente extremamente caótico, nós tínhamos muita poeira. Então, muitos pontinhos desses foram se juntando para formar várias estruturas dessas que ficavam se chocando umas com as outras. E para ilustrar ainda mais a nossa atividade, nós teremos a apresentação produzida pela TV Escola, a série ABC da Astronomia, apresentada pelo grande Valmir Cardoso. Confiram. E se vocês estão gostando dessas atividades aqui do Planetário Rubens de Azevedo, vocês podem se inscrever no nosso canal e isso ajuda a gente a continuar produzindo mais e mais conteúdos para vocês. Então vamos lá! Sol é o nome da estrela de nosso sistema planetário. Ele é o maior astro das nossas imediações e concentra 99,8% da massa de todo o sistema solar. Conhecer o Sol não é nada fácil. Olhar para ele, só com filtros especiais. Descer lá, impossível. Por tudo isso, o Sol é o astro-rei de hoje em nosso programa. A imagem que vemos no nosso cotidiano, o disco brilhante dourado, é a sua fotosfera, a superfície solar. Se a atmosfera da Terra não existisse, muitas das radiações nocivas à nossa saúde chegariam até aqui. A 1,5 milhão de quilômetros da Terra, aproximadamente 4 vezes a distância Terra-Lua, na direção do Sol, está a sonda espacial SOHO. Ela observa o Sol, que está a cerca de 150 milhões de quilômetros da Terra, e nos envia imagens impressionantes. O Sol é composto por cerca de 74% de hidrogênio, 25% de hélio e 1% de outros elementos muito aproximadamente. Estes elementos estão em grande atividade num estado da matéria chamado plasma. Um dos resultados da intensa atividade do Sol é a coroa solar, que se expande a grandes distâncias, e o vento solar, que é uma corrente de partículas carregadas que se estende para além dos planetas. O Sol, assim como todas as outras estrelas, produz sua energia através de um processo chamado fusão termonuclear.
no seu interior, ou núcleo, com temperaturas que atingem perto de 15 milhões de graus e pressões 300 bilhões de vezes superiores àquelas que sentimos no nível do mar, ocorrem reações que alteram os núcleos atômicos. A grande quantidade de energia produzida no núcleo do Sol passa por uma região chamada zona radiativa. Aqui se inicia uma queda considerável de temperatura, que depois se acentua nas outras camadas. Depois dessa camada, vem a zona convectiva, onde a temperatura segue caindo enquanto a matéria segue a convecção. Aqui a energia chega a regiões mais distantes do núcleo. Depois vem a fotosfera, onde encontramos as manchas solares e outros importantes fenômenos. Muita gente pensa que o Sol é uma bola de fogo, mas é importante saber que lá não existe oxigênio para gerar o tipo de fogo que conhecemos aqui. São as reações termonucleares que geram a energia e as partículas. O Sol produz a luz que a Terra usa para a fotossíntese, o calor que equilibra nossa temperatura planetária e muitas outras radiações importantes para as condições especialíssimas do nosso planeta. Há muito mais ainda para falar sobre o Sol, mas isso fica para outros episódios do ABC da Astronomia. Até lá! Então é isso, pessoal. Muito obrigado por estar com a gente aqui em mais uma aula e até a próxima.